Predicação verbal. O que é? Onde vive? Do que se alimenta? Veja agora, nesse episódio. Aqui, ixi, é igual a vacina do Zé Gotinha. Fácil, rápido e indolor. Legal, predicação verbal. De que se trata, afinal de contas? Nada mais é do que os tipos de verbo que nós temos na nossa língua, que estão à nossa disposição para nós usarmos aí nas nossas orações, nas nossas frases, nos nossos textos, ok? Quais são os tipos de verbo que nós temos disponíveis para usar? Vamos ver. Primeiro deles, verbo intransitivo. De que se trata um verbo intransitivo? É um verbo que já está com seu sentido completo. Ou seja, ele não necessita de mais nada além dele mesmo para fazer sentido, para que a ideia esteja posta. Observe esse exemplo. O espetáculo terminou. Ok, a informação está dada. Não há nada depois do verbo, essa palavra que está aqui sublinhada. Então, o verbo intransitivo apresenta sentido completo sem necessidade de complemento. Ele, por si só, já dá conta do recado, ok? Veja, cheguei. Um determinado contexto, quando você diz isso, já é o suficiente, não precisa de mais nenhuma informação. Isso é um verbo intransitivo. Seu sentido está completo, sem necessidade de complemento. No entanto, de vez em quando, vai aparecer alguma função ali próxima do verbo intransitivo. Mas ela não está ali obrigatoriamente, ela está ali ampliando o sentido desse verbo. Quando isso acontece, como nesse exemplo, a encomenda chegou tarde, nós temos aquilo que nós chamamos de adjunto adverbial. É a palavra, é a função sintática que modifica o sentido do verbo, ampliando o seu sentido, ok? Ela não é obrigatória aqui, porque trata-se de um verbo intransitivo, mas ela está presente e amplia o sentido desse verbo. Tudo bem? Então, retomando, o verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo e não necessita de complemento. Diferente dos próximos, que são verbos que necessariamente precisam de complemento para fazer sentido. Observe, quais são eles? Os verbos transitivos. Os verbos transitivos transitam entre os verbos e os seus complementos, por isso que ele tem esse nome, né? Sucede que ele necessariamente precisa de um complemento para fazer sentido. E tem dois tipos de verbo transitivo, né? Nós temos o verbo transitivo direto, que exige complemento não preposicionado, ou seja, entre o verbo e o seu complemento não há existência de preposição e nem a necessidade da existência de preposição. Como acontece aqui, ó, o dono abandonou o cão. Então vamos ver, se eu estou dizendo para você que esse verbo precisa de complemento para fazer sentido, vamos tirar o complemento dele para ver se ele faz sentido ou não. O dono abandonou. Abandonou o quê ou quem? Então nós sempre vamos fazer essa pergunta para os verbos transitivos, né? Muito bem, vejamos. O dono abandonou o cão. E se eu simplesmente tirasse esse complemento, faltaria uma informação. Observe, o dono abandonou. Abandonou o quê ou quem? Então, esse complemento ele é necessário, ele é obrigatório para que o verbo tenha seu sentido completo, ok? Nesse caso aqui, observe que entre o verbo e o seu complemento não existe preposição, isso é um artigo, né? Quando não existe preposição entre o verbo e o seu complemento, nós dizemos que esse verbo é um verbo transitivo direto e, por consequência, o seu complemento, que é chamado de objeto, lembre-se, o complemento do verbo é chamado de objeto, é um objeto direto. Então, verbo transitivo direto, objeto direto, que é o seu complemento, ok? Outro exemplo super simples para você não esquecer. Eu amo música. Quem ama, ama alguma coisa ou alguém. Muito bem, se eu tirar o complemento, que é música, eu vou ficar só com eu amo. Eu amo quem ou eu amo o quê? A pergunta fica sem resposta. Portanto, nós necessitamos de uma complementação nesse verbo. Eu amo música. Não existe uma preposição entre o verbo e o seu complemento.
Portanto, trata-se de um verbo transitivo direto. E o seu complemento, que é chamado de objeto, vai ser um objeto direto. Tudo bem? Legal. Em oposição a esse, que é o verbo transitivo direto, nós temos o verbo transitivo indireto, que é o nosso próximo tipo. O verbo transitivo indireto também precisa de complemento porque se trata de um verbo transitivo. Todavia, agora ele necessariamente vai apresentar uma preposição entre o verbo e o seu objeto. Como que acontece? Olha lá, a torcida assiste aos jogos. Observe que aqui nós temos o verbo assistir, no sentido de ver, né? E aqui nós temos uma combinação, no caso, né? A mais os jogos. Esse verbo tem uma preposição entre ele ali no meio do seu complemento, certo? Trata-se de um verbo transitivo indireto. Portanto, esse objeto, que é o seu complemento, é um objeto indireto, ok? Outro exemplo fácil para você guardar e não esquecer mais. Verbo gostar. Nós gostamos de música. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém, né? Verbo transitivo indireto. Por quê? Porque existe aqui no seu objeto, no seu complemento, uma preposição obrigatória, certo? Trata-se de um verbo transitivo indireto e seu complemento chama-se objeto indireto. Tranquilo? Legal. Ótimo. Mas às vezes acontece o seguinte, o verbo pode ser transitivo direto e indireto simultaneamente. Quando esse caso acontece, nós temos aí um verbo bitransitivo, né? Que ele é ao mesmo tempo direto e indireto. Como que isso acontece? Ora, muito simples, o verbo tem dois complementos. Observe, o porteiro entregou a carta ao morador. Entregou o quê? A carta, nosso objeto direto. Entregou a quem? Ao morador, o nosso objeto indireto. Esse verbo funciona de maneira dupla, simultaneamente, direto e indireto, ok? Muito bem, então aqui nós temos um segundo exemplo. O aluno comunicou o erro à direção. O aluno comunicou o quê? O erro, objeto direto. O aluno comunicou a quem? A direção, objeto indireto, porque nós temos uma preposição. Ou seja, aqui trata-se de um verbo transitivo direto e indireto, chamado também de bitransitivo. Tranquilo? Fácil, né? Indolor. Legal. Mas nesses predicados que nós acabamos de observar, nós temos alguma ação acontecendo. Não é sempre, no entanto, que haverá uma ação ocorrendo. Muitas vezes o predicado servirá para mostrar uma característica do sujeito. E quando isso acontece, o verbo não é um núcleo do predicado, e sim um nome é o núcleo do predicado, uma palavra de valor nominal. É o que acontece quando nós temos os verbos de ligação. O verbo de ligação faz uma ponte entre o sujeito e o seu predicativo, que é a característica desse sujeito. Tá certo? Então, observe esse exemplo aqui. O ambiente é agitado. É o nosso verbo. É um verbo de ligação, por quê? Porque ele está ligando o sujeito à sua característica, que é ser agitado. A essa função nós damos o nome de predicativo do sujeito. Então, quando nós temos um verbo de ligação, a característica do sujeito está sendo apresentada e o nome da função que nós temos aqui é predicativo do sujeito. Mais um exemplo. As flores do jardim estão lindas. O que estão lindas? As flores do jardim. Então, as flores do jardim é o nosso sujeito. Elas estão lindas. O que é mais importante? Que elas estão ou que elas estão lindas? Que elas estão lindas. Portanto, lindas é o mais importante desse predicado e não o verbo. Esse verbo está fazendo a ligação do sujeito com a sua característica, que nós chamamos de predicativo do sujeito. Portanto, aqui nós temos um verbo de ligação, certo? Existem alguns verbos de ligação que você pode guardar. Não é que eles sejam os únicos verbos de ligação e nem que eles sejam unicamente verbos de ligação. Tudo dependerá da frase, da oração em que ele está presente.
Mas alguns exemplos aqui, os principais que se costuma utilizar são continuar, andar, ficar, estar, parecer, permanecer, tornar-se e virar. Você pode guardar esses verbos de ligação por meio de um lembretezinho, né? O lembretezinho dos cafés PPTV. Cafés PPTV. Continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer, permanecer, tornar-se e virar. Legal? Esses são os verbos de ligação que você pode guardar aí para lembrar sempre do seu funcionamento. Tá certo? Então vamos retomar? Os verbos podem ser classificados como intransitivos, quando eles não precisam de complemento, transitivos, diretos, quando eles necessitam de complemento e não apresentam preposição, transitivos indiretos, quando eles precisam de complemento e apresentam preposição, e verbos de ligação, quando fazem a ponte entre o sujeito e a sua característica, que é o predicativo do sujeito. E era só isso. Viu? Como é igual o Zé Gotinha? Rápido, fácil e indolor. Por hoje é isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um like no vídeo e ativar o sininho para notificações.